A gente precisa fazer o diagnóstico quando a doença ela não está clinicamente manifesta. E isso só é possível através dos exames de rastreamento, que no caso a gente está falando da mamografia. Então, a mamografia ela permite a detecção de microcalcificações quando a doença ainda não tem um nódulo palpável. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Daniele. E neste episódio a gente conversa com a Daniele Assad, que é diretora da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutora Daniele, que prazer ter você por aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, tem muita coisa que dá para a gente conversar, né? A gente estava acompanhando todas as discussões a respeito de como que o Brasil tem lidado com a luta contra o câncer. É a maior causa de mortalidade entre mulheres hoje no país. E, para além disso, a gente tem um cenário de muitas desigualdades econômicas, um verdadeiro abismo de quem precisa procurar pelo Sistema Único de Saúde para ter acesso a um tratamento, de quem tem um plano de saúde. Queria que você ajudasse a gente a entender quais são as especificidades de cada um desses casos. Eu acho que esse é um tema que é muito sensível, porque quando a gente fala de câncer de mama, que é o câncer mais prevalente nas mulheres, né? 1 em cada 8 mulheres vai ter esse diagnóstico. Então, realmente é um número muito grande. E tentando avaliar melhor quais são essas diferenças, a gente já consegue ver que os estudos epidemiológicos mostram que as mulheres do Serviço Único de Saúde, né, que não tem plano de saúde, elas têm o diagnóstico da doença mais avançada, elas têm maior mortalidade, elas têm menos acesso a tratamentos curativos. Quando elas têm a doença avançada, elas não têm acesso aos tratamentos que podem prolongar a vida. Então, são muitas vertentes que a gente pode trabalhar e tentar fazer esforços no sentido de melhorar o acesso à saúde. Ficou na moda, né, a gente falar de jornada da paciente, mas, na verdade, isso tem muito a ver. Porque quando a gente consegue avaliar, desde o diagnóstico, desde o rastreamento, cada etapa a gente tem gargalos que precisam ser sanados. Senão a gente não vai conseguir reduzir esse abismo. Começando pelo início mesmo, pelo diagnóstico, porque a gente sabe o quanto o diagnóstico precoce é importante para que uma vida seja salva. Como está a radiografia hoje do sistema público de saúde? Como é que a gente faz o diagnóstico de câncer de mama, né? Que são todas essas campanhas de Outubro Rosa. A gente precisa fazer o diagnóstico quando a doença ela não está clinicamente manifesta. E isso só é possível através dos exames de rastreamento, que no caso a gente está falando da mamografia. Então, a mamografia ela permite a detecção de microcalcificações quando a doença ainda não tem um nódulo palpável. A gente sabe que os países eles recomendam que a gente tenha uma taxa aí de mamografia nas mulheres que estão sujeitas ao rastreamento, que devem fazer esse rastreamento, em torno de 70%. A nossa é abaixo de 30%. Então, nós estamos falando de mulheres que não têm esses exames de rastreamento. As mulheres que estão no Serviço Único de Saúde, elas têm o diagnóstico, elas palpando alguma lesão. Sentem que tem alguma coisa errada. Não é essa mulher que a gente quer diagnosticar. Nós queremos diagnosticar quando ela está absolutamente normal, num exame microscópico. Por quê? Porque você permite tratamentos que são menos agressivos, que vai deixar essa funcionalidade, você permite que ela tenha maiores chances de cura, você permite tudo, mas você precisa ter esse diagnóstico precoce e não da forma como está acontecendo. Agora, tem tanta campanha, se fala tanto, por que ainda não entrou na cultura das mulheres? E é uma pergunta, aliás, não entrou mesmo? Onde que é o principal gargalo da gente pensar nesse diagnóstico muito, muito, muito inicial, onde às vezes nem alguma questão física está aparente no toque? Eu acho que a gente tem algumas janelas de oportunidade. O nosso rastreamento ele não é organizado. É um rastreamento de oportunidade, ou seja, a mulher precisa se dirigir
a uma unidade básica de saúde e procurar onde faça esse exame. E muitos países, eles não funcionam assim. As mulheres são convocadas para fazer o exame. Você tem que ter uma organização. E, dessa forma, toda a cascata de diagnóstico. Então, acho que o primeiro ponto é organizar esse rastreamento. A gente também não pode deixar de falar que há um desconhecimento muito grande das mulheres, né, uma disseminação de informação que muitas vezes prejudica. Imagina, eu num consultório de medicina privada, num hospital de ponta, às vezes recebo pacientes que falam: doutor, eu não vou fazer mamografia, porque isso, a radiação dá câncer. Tem um Eu escuto uma isso. fake news, uma desinformação. Completamente desinformação. Então, você, além de, às vezes, não ter o acesso, às vezes você ainda enfrenta esse tipo de informação. Então, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar. A saúde, e a pandemia foi um exemplo disso, né, doutora? Com certeza. Ela se tornou um alvo frequente, os movimentos anti-vacina, as dúvidas que as pessoas tiveram, mas como é que se faz uma vacina tão rápido assim? Será que essa vacina não vai me fazer mal? A gente viu muito isso durante a pandemia, e isso entrou muito no imaginário das pessoas. Já afastados do período da pandemia, tem ainda muito desse reflexo no que vocês conferem no dia a dia com os pacientes, nos consultórios? Acho que agora a gente está numa fase um pouco mais tranquila, uma fase mais madura, mas o que eu acho que a gente ainda precisa realmente é trabalhar a informação. Eu acho que a gente precisa fazer o letramento das pessoas sobre a sua saúde. Porque a maior causa de morte é a doença cardiovascular. Depois é que vem câncer. Então, e os fatores de risco se confundem, porque a gente está falando de obesidade, sedentarismo, tabagismo. A gente precisa ainda fazer esse tipo de intervenção para a gente reduzir a incidência de câncer. E quando a gente olha para a paciente que precisa, por exemplo, do plano de saúde, temos gargalos ainda a serem percorridos, porque nem sempre é fácil você também ter as autorizações que são necessárias, mesmo pagando um plano de saúde. O que vocês defendem como aprimoramentos disso? Eu acho que uma das grandes barreiras, né, é a questão da incorporação das tecnologias. A gente entende que há uma defasagem, né, quando a gente fala das incorporações, por exemplo, em outros países, das nossas do Brasil, a gente está atrás aí uns 3 anos, mas dentro do nosso país, entre estar na medicina privada e estar no serviço público, a gente está falando aí de, às vezes, até 5 anos. Então, eu acho que a medicina séria, baseada em evidência, baseada em custo-efetividade, baseado em benefício clínico, é essa a medicina que a gente defende. Então, as pacientes, elas merecem ter a chance de usar um tratamento que seja efetivo e que tenha esse benefício clínico. E a gente tem sempre batalhado para isso nas esferas. A gente está falando muito sobre o diagnóstico porque realmente é o início de tudo, né? E quanto antes ele for feito, melhor é para essa paciente. Mas pensando numa paciente que já teve o diagnóstico, já avançou de fase, como que vocês têm acompanhado as diferenças de tratamento, a disponibilização de medicamentos no SUS? Ela é efetiva? Ela atende a urgência que às vezes é necessária? Eu acho que essa é uma pauta que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem se articulado muito nos últimos tempos, porque era uma demanda dos associados, dos médicos oncologistas, especialmente os que estão no serviço público. Há uma escassez de tratamentos. Muitas vezes são muito defasados. A gente está falando desde modelos de pagamento baseados em APAC, que são completamente defasados. As incorporações tecnológicas, a forma como você trata, né? O SUS preconiza, né, um atendimento universal, integral e com equidade. Nós não estamos vendo essa equidade quando a gente está falando das mulheres com câncer de mama, porque elas não têm acesso aos tratamentos, né? Você tem 2 tipos de tratamento.
E a gente entende que isso é desafiador. A sociedade entende, a SBOC entende que isso é desafiador e várias ações estão sendo feitas para tentar melhorar isso. Inclusive o diálogo com o próprio governo, né? A gente está à disposição, a gente planejou um índice de priorização desses medicamentos que já foram incorporados, mas que precisam estar disponíveis para as pacientes do SUS. Isso é uma questão, doutora, de orçamento, por exemplo? Qual que é a dificuldade, a principal barreira de pensar numa situação que consiga diminuir esses abismos? Eu acho que é uma questão de organização, de financiamento, de judicialização, é uma questão de fornecer os medicamentos com uma compra central. A gente tem várias janelas de oportunidade, uma negociação melhor com as empresas, talvez buscar pesquisa clínica, favorecer estudos clínicos na nossa população. A gente tem muitas janelas de oportunidade, mas o problema ele precisa ser debatido. Não, a gente não pode não estar falando, porque se você tem um prazo entre ser promulgado uma incorporação e de estar disponível para a população, a gente está falando aí de torno de 4, 5 anos. É muito tempo. São muitas vidas perdidas nesse tempo. Muitas vidas. Bom, e que bom que a gente está, então, tendo esse espaço de debate aqui também. A gente chegou no nosso minuto final, doutora. São 5 perguntinhas em 1 minuto, para a gente entender um pouco mais da sua carreira. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu acho que eu sou determinada. Eu sou corredora e maratonista, então eu acho que essa é uma característica. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Eu acho que eu teria mais paciência no início da carreira, que a gente às vezes fica achando que as coisas demoram a acontecer, mas as coisas acontecem. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria? Eu acho que a questão de ampliar realmente o acesso aos tratamentos, eu acho que essa lei ela precisa ser cumprida e ela, infelizmente, só está no papel. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra ou uma frase? Eu acho que é a conciliação e tentar organizar as coisas. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Eu acho que tem uma atriz, eu acho que eu me inspiro muito na Fernanda Montenegro, eu acho ela fantástica, é uma mulher feminista, uma mulher que conseguiu chegar longe. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!